o observador. O observador. O que é o observador, né? Observador é um termo, o efeito do observador é um termo utilizado pela física quântica que eles perceberam quando foram fazer um experimento chamado experimento da dupla fenda. Vocês encontram esse vídeo do experimento da dupla fenda pelo YouTube, é só procurar que vocês vão assistir, que é uma coisa ilustrada, né? Tá dentro de Quem Somos Nós, né? Tá dentro desse filme, e vocês vão conseguir entender com mais profundidade o que está sendo entregue aqui. Mas o que é interessante para nós, que vocês aprendam de imediato, que o olhar do observador, ele interfere na coisa observada. O olhar do observador interfere na coisa observada. Ou seja, tudo que você olha, ela cria um determinado comportamento. Então você imagina a aula que a gente viu anterior, o juiz. O juiz ele está criticando, ele está julgando, ele está condenando o tempo inteiro, ele está observando e condenando aquela atitude. Então aquilo tende a piorar. Então eu vou dar um exemplo muito prático disso no dia a dia. Pais que têm filhos que são mais agitados e o tempo inteiro esses pais falam: esse menino é muito agitado, esse menino é muito nervoso, esse menino me tira o sono, me tira o sossego. Quanto mais ele fala isso, quer dizer, ele está observando um comportamento do filho que poderia ser encarado de uma forma natural. E ao observar, aquilo se intensifica. O garoto vai assimilando aquela fala e aquilo vai se intensificando ao longo dos anos. Eu conheci uma mulher que a forma carinhosa com que ela tratava os filhos era: ô infeliz, pega aquilo para mim, ô infeliz. Resultado, os 2 filhos não conseguiam crescer, não conseguiram ter êxito na vida em nenhuma área de suas vidas, em nenhuma área. Por mais que ela falasse com a intenção positiva, tá? Quando as palavras ela têm uma impressão magnética, principalmente quando é carregada de intenção. E a relação de uma mãe para um filho é uma relação de muita conexão, né? uma conexão que permanece muito, embora os pais estejam em lugares separados, principalmente as mães, né? Estejam em lugares muito afastados desses filhos. Então, quando você está falando disso, né, do seu filho ou de alguém que você conheça, você está intensificando aquilo. Por quê? Porque o olhar do observador interfere na coisa observada. O mesmo acontece quando você está apreciando algo. Então, se você, ao invés de olhar o comportamento daquela criança agressiva, agitada, e de repente você vê que ela é habilidosa com arte, habilidosa com atividades físicas, e você começa a apreciar esse lado da criança. O que acontece? Isso tende a se expandir, isso tende a dar forma, isso tende a se estabelecer. Porque o olhar do observador interfere na coisa observada. Então, por isso o efeito da apreciação é tão intenso. O efeito da apreciação, ele atua de forma vertical e horizontal. Vertical, quando ela gera um estado de gratidão que faz com que isso floresça. Então, você entra em sintonia com algo muito maior. E horizontal, quando ela faz com que aquilo que você esteja apreciando seja multiplicado, seja ainda mais manifestado, quer dizer, você começa a atrair mais. Então, é uma atividade muito, muito empoderadora em todos os aspectos. E hoje a física quântica consegue explicar, usando uma outra terminologia, óbvio, mas a gente está falando do mesmo contexto, observar e apreciar. Então, quando você se olha no espelho, o que exatamente você vê? Quem é a pessoa que você vê quando você olha no espelho? Será que você se critica muito? Será que você se deprecia muito? Será que você olha e se vê uma pessoa muito cansada, muito triste, muito doentia, muito infeliz? E se você experimentasse apreciar a si mesmo de uma forma diferente? Esse é um bom exercício para essa semana.
Então, aquilo a que se dirige a atenção é o que se torna? Sim. Aquilo a que você está dirigindo a sua atenção é o que se torna. Tudo está no universo, no mundo, no campo de ponto zero, nesse campo vibracional, onde todos nós estamos atuando como onda de possibilidade. Onda, pura energia. E quando você olha para uma determinada coisa, todo o seu composto magnético, vamos colocar assim, faz com que aquela partícula, quer dizer, aquela onda de possibilidade se particularize, ou seja, se torne partícula, ela começa a tomar forma. Ainda não temos a capacidade de materializar como gostaríamos, materializar mesmo, pensou, tá ali, pá, né? A gente ainda não tem essa capacidade. Claro, né, salvo casos, porque existem casos disso acontecer, sim. Né, a gente já viu o caso de desmaterialização, de doenças, de problemas, né? Eu passei por isso, testemunhei vários dos meus clientes passar por isso. É possível o contrário também, claro. Mas estamos num processo de evolução, de treinamento, de alinhamento, para que isso se torne uma realidade cotidiana, não tão miraculosa, mas cotidiana. Então, aquilo que você está dirigindo a sua atenção nesse momento é o que se torna. Ou seja, aquilo que você está focado nesse momento é exatamente isso que você vai ter mais. Então, se você está no campo da crítica, como a gente viu na aula anterior, você vai ter mais. Então, se você começa a reclamar, você vai ter mais motivos para reclamação, porque se você reclama do caixa que não te atendeu bem, você vai em outro lugar, outro caixa vai te atender pior ainda, ou quando chega em algum outro lugar, o caixa vai quebrar na sua vez, e assim vai. Você vai tendo mais e mais coisas para continuar reclamando. E eu quero que você faça essa reflexão. O que você está olhando agora? Para onde você está dirigindo a sua atenção na sua vida? Quais são os pontos mais importantes nesse momento? Ah, Alessandra, eu preciso de dinheiro. Mas você está olhando para onde? Para a falta de dinheiro ou está olhando para o dinheiro? Ah, Alessandra, eu estou muito doente, eu preciso de cura. E você está pensando na cura, na saúde, ou você está pensando na doença o tempo todo? Ah, Alessandra, eu quero muito emagrecer, mas toda vez que eu chego no espelho, nossa, você está muito gorda, você está imensa. Imagina o que você vai ter. Você pode fazer todo tipo de tratamento para emagrecer e você não vai emagrecer. Porque você está focando e dirigindo toda a sua atenção, toda a sua energia, todo o seu magnetismo, todo o seu condicionamento e vibração para a obesidade, não para você magro, não para o seu emagrecimento. Então, para onde você está dirigindo a sua atenção nesse momento? É hora de mudar. Preste atenção e mude. Ondas de possibilidades e partículas. Eu falei um pouquinho disso antes, e tudo no universo está como uma onda de possibilidade. Quer dizer, tudo está disponível, tudo está pronto para você. E você, quando você olha, quando você interfere no que você está escolhendo, aquilo se torna para você. Observe, nós temos uma vastidão de cores, nós observamos um certo limite de cores. Mas a gente pode dizer que o espectro de cores é quase infinito, de tantas as possibilidades de cores que a gente tem. Mas a nossa densidade física, ela só consegue perceber um determinado limite. Em processos meditativos, você pode acessar cores que a gente não consegue descrever aqui. Tá? Perceber com olhos, né, os olhos físicos. Mas a gente consegue ter essa percepção dessas cores, sinfonias, artes, palavras, textos, enfim. Quando eu observo aquilo ali, eu estou tornando aquilo real, eu estou focando para materializar aquilo. Então, eu saio da onda, do estado de onda de possibilidade, e eu o torno partícula, porque o meu olhar de observador faz com que isso se manifeste, faz com que o comportamento de todas as partículas energéticas que estão no campo, elas se comportem como
partícula, não mais como onda, porque o que é interessante disso que a gente pode chamar de matéria, se é que a gente pode chamar de matéria, tudo é energia, né? É que quando nós olhamos, ela muda o comportamento, mas ela pode ter os dois comportamentos. Tá? Ela pode ter os dois comportamentos. Então, é como se fosse assim, de uma maneira muito, muito pobrinha mesmo de explicar, mas fica mais fácil da gente entender. Não tem, você já viu aquela história dos filhos que quando estão perto das mães eles têm um comportamento diferente? É a mesma coisa. Então, a criança, ela longe da mãe, ela tem um comportamento natural dela. Ela é o que ela é, né? Não vou dizer que é bom ou ruim, tá? Eu quero que você entenda assim, ela é o que ela é livre. Ela faz o que o ambiente ali permite que ela faça. Se a mãe está presente, o olhar da mãe para ele faz com que aquela criança modifique o comportamento. Se a mãe é muito repressora e ele tem muito medo da mãe, se ele está ali fazendo a maior bagunça, quando a mãe está presente, está olhando, ele muda o comportamento. Ele vai ter uma reação mais reprimida, né? Ele vai se conter. Se a mãe passa a mão na cabeça, ele vai ficar pior do que ele estava antes, porque ele sabe que a mãe não vai interferir, quer dizer, não vai puni-lo. Mas observe o seguinte, é como se aquela criança fosse o estado energético, a onda de possibilidade. Aquela criança pode tudo. Ela está vivendo as possibilidades dela, ela está experimentando, ela está subindo, ela está pulando, ela está andando, ela está comendo, ela está cheirando, ela está fazendo tudo. E aí, quando chega a mãe que observa, ela vai exercer o papel da observadora na questão. Aquela criança se particulariza de acordo com o condicionamento da sua mãe, de acordo com o olhar da sua mãe. Então, essa é a forma mais simplória, mais pobrezinha mesmo, eu falo como ativista quântica, de explicar esse comportamento onda-partícula. Eu acho que dessa forma vocês vão conseguir entender. Para entender mais, assiste o vídeo, o experimento da dupla fenda, vocês vão encontrar no YouTube, é só procurar. E vocês vão entender como é que foi feito o experimento para se chegar nessa conclusão. Então vamos em frente. O olhar do ego é aquele olhar também do observador para o lado mais negativo, é o olhar do juiz, que está o tempo inteiro julgando, criticando, tolhindo, condenando, intolerando certas coisas, enfim. E isso também torna realidade. Então, se você diz assim, vou falar pelo lado do relacionamento, eu só atraio homens casados. Alguma coisa dentro de você já criou esse condicionamento e toda vez que você olha e que se interessa por alguém, a pessoa é casada. O seu olhar está fazendo com que você atraia mais e mais. Então, você precisa olhar de outra forma. Você precisa criar um novo condicionamento para expressar esse olhar de outra forma. O olhar do observador, que é aquele olhar da visão espiritual, ela entende que tudo é onda de possibilidade. Então não há proibições, não há limitações, ela simplesmente está aprendendo ao observar. Esse aprendizado ao observar é que faz tudo ser diferente. É o que faz tudo acontecer. Então, se você olha com o olhar do ego, você tende a cair no campo da crítica e da limitação. Se você olha com o olhar do observador, você tem aquele olhar do aprendiz. E a interferência com a coisa observada são sempre mais positivas. Então, é como se fosse assim, o olhar do observador, ele vai estar trabalhando no sentido espiritual, ele vai estar apreciando cada experiência. O olhar do ego, ele vai estar conduzindo você para os condicionamentos, olhando para as coisas em conformidade com seus condicionamentos. E você fica cada vez mais limitados a ele. Então, pratique o olhar do observador, apreciando a vida. Aprecie a sua vida. Aprecie as coisas boas, para que mais coisas boas venham no conjunto. Tá? Venham no contexto, venham de fila, né, para você. É uma dica muito boa para esse trabalho. Então, apreciar é uma forma de observar e interferir no que você está observando. Tá? Então, às vezes você está ali
uma pessoa difícil no seu trabalho e essa pessoa uma pedrinha no sapato de todo mundo. Aí todo mundo pensa da mesma forma, todo mundo olha dessa forma. E se você começasse a observar as qualidades dessa pessoa? Se você fizer isso, você vai ver como tudo vai mudar. Tudo. Passar a observar a qualidade das pessoas. Passar a apreciar a qualidade dessas pessoas. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui.